E se eu te disser que esse sofrimento da mente e do coração pode ter a ver com deficiência de vitaminas e minerais? Se eu te contar ainda que tem exame para medir isso e chegar a um tratamento psiquiátrico, você acredita? Sim, tudo isso é verdade e a gente vai descobrir juntos agora no Conexão Saúde, que já começou. Bora? Olá, querido conectado, querida conectada, que alegria receber você aqui mais uma vez, nosso 40º programa! Viva! Que alegria, gente, que alegria ter você aqui conosco nessa comemoração tão bonita. Estamos na 4ª temporada, chegamos já tão longe com você, é uma honra para nós. Se você está chegando agora, prazer, Marcela Moreira. Se já é de casa, você sabe. Quem anda comigo são a Maria Eduarda e a Adriana, sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês estão felizes, meninas? Muito! Não é? Somos adultas, independentes, lobas. 40 episódios. Yes! E hoje, gente, para comemorar, a gente quer agradecer, obviamente, mais uma vez a Farmácia Manipulare, nossa patrocinadora desde o primeiro episódio. Sabe por que esse projeto nasceu? Do desejo de levar informação para você, informação de qualidade, porque mais do que dar solução imediata para um problema, curar a doença, é prevenir, é fazer com que você tenha condições de vida para viver o quê? Mais e melhor. Então, a Farmácia Manipulare tem esse compromisso com você desde o início, com Conexão Saúde, a responsabilidade de 20 anos de história. Aquilo que você pede, que o seu médico, que a sua médica, o profissional de saúde encaminha na sua receita, é o que chega na sua casa, dentro do seu corpo, para cuidar, para tratar, para curar. Então você já sabe, farmaciamanipulare.com.br. No topo da nossa tela tem aí um QR Code, você aponta o celular, já chama e vai ter um atendimento de alta qualidade entregando para todo o Brasil. Não se esquece, tá bom? E aí, no nosso assunto de hoje, trazemos um assunto, assim, um tema muito inovador. Você esqueceu. O quê? Conexão Saúde é manipular. E manipular é Conexão Saúde. Saúde. Ai, eu tenho muito orgulho das minhas pupilas. Vocês estão vendo? Elas aprenderam e repete, me corrige. É isso aí, tá certíssimo. Então, Dri, como você estava falando do nosso compromisso aqui, hoje a gente vai falar de inovação também, né? Porque essa preocupação com a saúde passa por isso, as questões científicas. E a gente está com um profissional assim, que muito nos honra mesmo. Ele é um psiquiatra com uma abordagem toda diferenciada. A gente está recebendo o Dr. Vitor Flozzi. Obrigada por ter aceitado o convite para estar conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Marcela. Obrigado, Dri. Obrigado, Duda. Boa tarde, boa noite, eu não sei que hora esse programa vai estar. A qualquer ao hora! Ar pro público. É isso aí, a qualquer hora. E a gente vai falar então, doutor, eu já vou começar, porque eu fiquei bastante intrigada quando fui fazer a nossa pesquisa. Surpresa, nunca tinha ouvido falar de algo semelhante. Então, queria muito que você contasse pra gente o que é essa abordagem diferenciada no seu tratamento psiquiátrico, né? No acolhimento dos seus pacientes e na maneira de você também encarar ali os transtornos, os desafios que são apresentados no seu consultório. Tá, joia. Eu sou psiquiatra, formado há 25 anos. Deve fazer cerca aí de 15 anos, aproximadamente 14 anos, que eu utilizo um método que eu conheci quando eu fazia curso de bioquímica em São Paulo. Depois que eu acabei a medicina e a psiquiatria e a acupuntura, eu fui fazer curso de bioquímica em São Paulo. E conheci esse método com um outro psiquiatra do Rio de Janeiro. E quando eu ouvi, eu achei fantástico o método. Era um método por galvanismo. É resposta galvânica da pele à aplicação de uma corrente elétrica. Então eu utilizo essa tecnologia desde 2011, quando ela foi liberada pelo FDA, pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Aí eu comprei, ele é um software, ele é uma inteligência artificial, e comecei a fazer a utilização dele. Já faz 14 anos. Ele funciona de uma maneira simples, é ovo de Colombo, parece simples, né? Mas até para alguém conseguir desenvolver essa tecnologia, ela foi uma tecnologia desenvolvida por 2 físicos alemães e um médico americano. A empresa é uma empresa chamada Zaito, e basicamente a pessoa chega no meu consultório, enquanto eu faço toda a consulta tradicional psiquiátrica, com toda entrevista médica, o tempo todo eu aplico esse teste na pessoa. Eu tenho um aparelho lá que eu aplico uma corrente elétrica nessa pessoa, ele fica conectado no meu computador, no software,
essa corrente elétrica passa no corpo todo da pessoa e vai dando a resposta biológica. Né? Essa corrente elétrica ela não fica só na pele, ela passa no corpo todo até chegar no nosso sistema límbico. No nosso sistema límbico, a gente tem um pequeno órgãozinho que funciona igual a memória RAM do computador. Ele chama hipocampo. O hipocampo é a nossa memória de curto prazo. Nessa memória de curto prazo, a gente faz o processamento de várias memórias. A gente faz processamento de memória afetiva, de memória bioquímica e de memória cognitiva, que é a memória da inteligência. Quando a corrente elétrica chega nesse local, ela desencadeia uma série de reações bioquímicas no corpo da pessoa que está sendo avaliada. Dentro do próprio aparelho que eu aplico a corrente elétrica na pessoa, ele tem um biochip transdutor. Esse biochip transdutor atua como um tradutor de linguagens. Ele traduz linguagem bioquímica e afetiva da pessoa em linguagem digital, para o software compreender o que está ocorrendo com a pessoa. Com isso, eu consigo avaliar 448 parâmetros, doses, vitaminas, hormônios, minerais, aminoácidos, neurotransmissores. Vejo a parte afetiva da pessoa, ele funciona igual um polígrafo, tá? É um exame da mentira médico, ele é um exame da mentira bioquímico e afetivo. Tá? Eu consigo avaliar 151 afetos, eu nem sabia que a gente tinha tanto afeto 151 assim. afetos? Sim, e mais a parte bioquímica, né? Dá mais de 400 parâmetros. Depois que eu faço isso, que eu consigo avaliar o que está alterado na pessoa, no próprio software tem armazenado vários protocolos terapêuticos. Eu começo a fazer um cruzamento de dados. Hoje em dia eu trabalho com 1.257 ativos. Sempre que chega um ativo novo, a Adri sempre me visita, me leva os ativos novos. O próprio aparelho tem um digitalizador. Eu coloco essa substância em cima do digitalizador e consigo atribuir uma nomenclatura digital para a substância. A partir disso, ela entra no meu software, ela passa a ser mais uma substância que eu consigo testar como solução para as alterações que eu encontro na pessoa. Então, eu faço um cruzo. Hoje em dia, eu cruzo 1.257 dados contra 448 possíveis alterações. E essa inteligência artificial vai me dando as soluções. Fica muito difícil para o nosso cérebro humano conseguir competir matematicamente com a inteligência artificial. O ser humano não ganha no xadrez desde 1996, que a gente não ganha uma partida no xadrez de inteligência artificial. Eu acompanho essa inteligência, ela vem se desenvolvendo com o tempo. Todos os usuários espalhados no mundo inteiro vão compilando dados. Eles vão trazendo os dados que eles vão utilizando nos pacientes para a central da Zaito, e a inteligência artificial ela vai se aprimorando. Alimentando. Ela vai ficando cada vez melhor. Eu brinco, eu falo que até por volta de 2013, 2014, eu supervisionava a inteligência artificial. Ela já está me supervisionando há algum tempo. Nossa, então eu vou já aproveitar e fazer uma pergunta perigosa, que é natural que quem está do outro lado imagine. Então eu não preciso do psiquiatra? Se eu tivesse só o sistema, eu resolveria? Não, infelizmente, não. Aliás, felizmente, né? Porque tem que ter o toque humano, tem que ter o ouvido humano, tem que ter o acolhimento humano. Eu funciono hoje em dia como se eu fosse uma interface entre a inteligência artificial e a pessoa. Eu preciso fazer o exame, ouvir a história dela, ouvir as dores da pessoa e traduzir para ela o que o aparelho, o que o software está me trazendo de soluções para ela, para que haja adesão no tratamento. Uma das coisas mais complicadas, não só em psiquiatria, em medicina, é fazer o paciente entender e aderir àquilo que está sendo passado. Então, o psiquiatra, eu creio que vai ser uma das poucas profissões que no futuro continuarão insubstituíveis. Sim, Ô, doutor, a minha pergunta, acho que você já até respondeu aqui. Como funciona essa resposta galvânica na pele? E se tem alguma comprovação científica, mas acho que sim. Tem uma série de comprovações, tem um monte de estudo com meta-análise, mas tem que ficar ligado com uma coisa. O sistema ele não funciona como um método diagnóstico, ele funciona como um método de insights. Ele me ajuda a pensar junto com a pessoa para a gente tomar as melhores decisões possíveis juntos. Eu, o paciente, que tem sempre que ser respeitado nas suas decisões, e a inteligência artificial. Então. Eu acho que você tem que interpretar, né? Porque ele te dá a informação e coloca ali. Aí depende toda da tua avaliação. Sim. É mais ou menos isso, né? Eu tenho que demonstrar para o paciente, explicar para o paciente, traduzir para ele o que cada queixa dele, cada queixa que ele traz para mim, como que cada solução que o software me apresenta vai atuar na queixa que ele está trazendo para mim. Então, realmente, eu sou uma interface, eu sou um tradutor.
Você é um Eu tradutor. faço a explicação. E dá para a gente imaginar que, assim, essa ferramenta, que é um suporte para você, ela facilita meio que o seu arsenal de soluções, assim, porque é uma quantidade imensa de ativas e de elementos que estão sendo analisados. Então, se você tivesse que fazer isso basicamente só pelo seu cérebro, pela sua leitura, talvez você demorasse mais tempo para chegar àquelas conclusões. Muito mais. E às muito vezes nem mais. conseguir, né? Sim, não chega a dar uma resposta tão assertiva e tão acurada quanto a inteligência artificial. A chance não, né? A porcentagem, assim, de sucesso no tratamento é 100% praticamente. Não, é praticamente 100%. Eu, com meu cérebro bem treinado, eu acerto aí de primeira em 65% das vezes. Ela acerta em 99% tranquilamente. É muito difícil ter um retorno por algo que dê errado. Acontece? Óbvio que acontece. Mas é muito mais raro do que acontecia até 2011, antes de eu começar a utilizar a inteligência artificial. Mas olha para você ver quantas substâncias estão cadastradas nesse sistema. Hoje em dia, 1.257. Como é que você consegue armazenar? Imagina. Você não consegue. É inviável. Como Não que dá. é a recepção desse tipo de solução, de inovação, no meio de vocês, psiquiatras? Até onde eu sei, eu sou o 6º a utilizar essa tecnologia no Brasil. Eu fui o 2º do estado de São Paulo. Eu não sei como é que ela está espalhada hoje em dia. Mas eu creio que ainda haja pouca divulgação. Pouca gente ainda conhece essa tecnologia. É porque ela está liberada na Europa, pela EMA, né, a European Medicines Agency, e está liberado pelo FDA. Mas aqui na Anvisa ainda a gente não tem liberação dela. Tanto é que ainda não entra nem em rol taxativo, nem em rol exemplificativo de procedimentos médicos. Você utiliza como autonomamente, Sim. por sua conta, você aplica isso para otimizar Exatamente. o seu atendimento ao paciente, é Sim. isso? E vejo os Não, bons e olha resultados. o diferencial disso. Muito. A partir, então, do que o sistema te envia, aí você faz a sua prescrição, né? Sim. Aí chega a Né? minha letra Você feia lá para vocês não interpreta. entenderem nada. Nesses ativos, doutor, tem desde vitamina mineral até psicotrópico, tem tudo. Sim, nos 1.257 ativos hoje em dia, 189 são drogas sintéticas, drogas psicotrópicas feitas pelo homem, e o restante é tudo suplementação, com vitaminas, com hormônios, com minerais, com aminoácidos e muita fitoterapia, muitas plantas, né? Porque as plantas, muitas vezes, elas acabam, pelo pool de substâncias que elas carregam, elas mesmas vão acabar fazendo a suplementação com vitaminas, com os minerais e muitas vezes até com hormônios. É porque eu acho que das suas prescrições, eu acho que 10% são drogas Drogas sintéticas. sintéticas. Acho que nem Psicotrópica? isso, né? É pouquíssimo, porque assim, normalmente droga sintética eu acabo encaminhando para a farmácia. Mas não tem como a gente abrir mão do salto tecnológico que a gente também teve no campo da psiquiatria em Sim, psicotrópicos. não pode descartar, né? Sim, o primeiro psicotrópico que o ser humano começou a utilizar foi a clorpromazina na Sim. década de 50. A que gente até consegue falar um nome comercial para o nosso ouvinte? O conhecido é o Ampliquitil, foi a primeira de todas. Uhum. Né? Então, nesses 70 anos, aí imagina, de uma droga em 70 anos, hoje em dia a gente tem quase 200 Milhões. drogas psicotrópicas. Então, não dá para a gente abrir mão disso que a gente tem da medicina tradicional. Tem que ser utilizado. Uhum. Só que o software, ele me dá saídas, ele me dá outras opções de tratamento. Mas é claro, quando chega casos graves lá que não tem Não jeito, tem você tem como. que usar droga psicotrópica, né? Não tem como fugir delas. Uhum. E muitas vezes em associação também. Ótimo. Associando a droga psicotrópica com a suplementação, com ervas, com vitaminas, com Uhum. minerais, com hormônios, Uhum. que é o que eu mais faço. Como que essa leitura ela é feita, esse equipamento? Eu imagino que seja um computador ou alguma maquininha ali Sim. e que você Eletrodo, diz o chip, né? seriam Ele eletrodos? é um hand cradle, ele é um berço de mão. A pessoa vai lá, Um ele scan. tem... Você quer ver? Como? Tá dentro da minha bolsa ali. Ah, Então pega Pode lá ser, pra pode gente. ser. Pode pegar. Ela é um berço de mão, tá? Hand cradle, o nome dele em inglês. A pessoa repousa aqui, você está vendo? São 5 eletrodos, um eletrodo para cada dedo e um eletrodo para a palma da mão. A pessoa repousa aqui, a mão dela sobre o berço de mão, e aí, enquanto no decorrer da consulta, eu vou aplicando a microcorrente elétrica, uma corrente elétrica de baixa amperagem, a pessoa nem sente que está tomando um microchoque, às vezes formiga um pouquinho a mão, é o máximo que sente. E eu vou jogando os dados para o computador, para o software vai analisando e vai me dando as respostas. Eu vou dosando lá as vitaminas, os hormônios, os minerais, os aminoácidos, os neurotransmissores, os hormônios. Ele vai me dando as respostas e depois, no final, eu testo os 1.257 ativos lá que eu tenho para ver o que vai solucionar o que ele me demonstrou de alteração.
Doutor, ouvindo você explicar, eu fico pensando que às vezes a gente pensa em questões psiquiátricas, essas dores, como dores meio intangíveis, vamos falar, né? Coisas do coração, da cabeça. E aí você me mostra uma coisa extremamente material, né? Que faz uma leitura muito objetiva. É possível, através desse caminho, dessa ferramenta, fazer leituras assim, funcionais, emocionais, energéticas? Você consegue ver tudo isso a partir dessa abordagem? Claro, imagino que não só o equipamento, mas dentro da consulta. Sim, com o meu próprio software também. Como ele me mostra os afetos, eu consigo fazer leitura afetiva. E costuma bater bastante com as queixas que a pessoa me traz. Consigo fazer a leitura bioquímica. Do ponto de vista energético, tudo que tem descarga elétrica está mexendo com energia em tempo integral. O software trabalha fazendo comparações de frequências de campo eletromagnético. Então ele mensura o campo eletromagnético da pessoa e ele mensura a frequência de campo eletromagnético de cada elemento bioquímico que eu estou dosando. E aí ele me dá parâmetros digitais, se aquilo está fora ou dentro do campo eletromagnético da pessoa. Tudo que está dentro do campo eletromagnético da pessoa significa que está harmonizado, que está em harmonia. Tudo que sai, seja de maneira positiva ou negativa, digitalmente significa que está em alteração. Tanto faz ser positivo ou negativo, o que importa é se está dentro ou fora do campo eletromagnético da pessoa, que é o que ele no software chama de range. Uhum. Dos 448 parâmetros que eu avalio lá, eu considero um bom exame. Qualquer pessoa que está viva e bota a mão no aparelho, sempre vai ter pequenas alterações bioquímicas e afetivas. Desequilíbrio Sim, faz parte Da vida. A vida é não desequilíbrio. Eu considero um exame bom quando a pessoa tem abaixo de 70 alterações. Então, esse é o meu ponto de corte hoje em dia. Está abaixo de 70 alterações, ok. Normal. É um exame bioquímico bom. Ser humano normal. Sim, e se o software me oferecer só soluções naturais, melhor ainda. Tá. Agora, passou de 70 alterações, começou a me oferecer muita droga psicotrópica para utilizar, já não é um sinal legal. É um quadro Sim. que requer mais Mais atenção. Então, vamos... Só para exemplificar, uma depressão, um quadro de depressão. O que a gente está falando? A pessoa fez o escaneamento e o sistema vai te acusar tudo isso pelos Ele vai parâmetros. mostrar, principalmente, ele vai me dar parâmetros hormonais, vai me dar parâmetros de neurotransmissores. Aí eu vou conseguir avaliar lá quais são os neurotransmissores alterados. Costuma bater com aquilo que a gente vê cientificamente. Deficiência de serotonina, deficiência de dopamina, deficiência de noradrenalina, deficiência de endorfina, deficiência de ácido gama-aminobutírico, de GABA, deficiência de óxido nítrico. Então ele vai me mostrar bioquimicamente aquela depressão da pessoa está ligada a qual neurotransmissor. Tá? Para depois utilizar a substância correta para suprir essa deficiência que está aparecendo no exame. Perfeito. Olha que legal. Então, você está confirmando para a gente que problemas psiquiátricos não necessariamente tem que ser tratado por drogas. Às vezes, um fitoterápico. Vai depender o Depende do desarranjo grau, né? dele, né? Aí você ajusta. Sim, o fitoterápico vai estar cheio de vitaminas, vai estar cheio de hormônios, vai estar cheio de minerais, que são todos cofatores enzimáticos, né? Para você produzir, sei lá, uma molécula de dopamina. Agora eu vou entrar em linguagem técnica, vai ficar chato pro ouvinte. Mas a dopamina, ela vem de aminoácido. Para simplificar, os aminoácidos, a gente tem 20 tijolinhos fundamentais no nosso corpo. Imagina que é um Lego. Bom, no alfabeto a gente não tem 23 letras. Com as 23 letras a gente consegue construir todas as palavras. Com 20 aminoácidos a gente consegue construir tudo do nosso organismo, inclusive os neurotransmissores. A dopamina vem de um aminoácido, ela vem da fenilalanina, que se transforma em tirosina, que depois vira L-dopa, que vai virar dopamina, que depois vira noradrenalina e depois vira adrenalina. É tudo uma sequência. E vira felicidade. Vira felicidade. Chama vira felicidade ânimo, isso. vira boa disposição, vira ânimo, exatamente. A serotonina. A serotonina vem do triptofano. Se hidroxila triptofano, ele vira serotonina. O GABA vem de glutamina e glutamato. Então, você tem que encadear os tijolinhos lá para formar de maneira correta os neurotransmissores que o seu corpo precisa. Gente, a bioquímica é linda, né? Nossa. É maravilhosa. Aí tem os cofatores lá, todos os outros. Ferro, magnésio, zinco, selênio. É tudo cofator. Sem essas vitaminas, para o público entender, o cofator, o que é? Sem eles,
todas essas vitaminas, Não não funciona. forma Não funciona. o que tem que O formar. mecanismo Exato. A não mágica roda, a não roda não acontece. gira. A mágica não... Falta, Ok. Olha falta para você engrenagem. ver, deficiência, às vezes, de um mineral, de uma vitamina, pode desencadear até uma doença, né? Exatamente. Uhum. Uma depressão, né? Sim, A depressão. A principal de todas as vitaminas cerebrais, a B6 é a mais importante de todas. Ela está na cadeia de produção de todos esses neurotransmissores aí que eu citei, de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, de adrenalina. A B6, hoje em dia, ela é considerada nem mais uma vitamina, ela é considerada um neurotransmissor, porque ela é uma coenzima. Sem ela, a enzima não funciona. Não funciona. Não vai Não virar dá a neurotransmissor. chave, É. não fecha. Só que não tem que passar do ponto também, né? Porque excesso de vitamina B6, imagina lá, você tem uma deficiência de B6, você não produz dopamina. Só que se você ficar sobrecarregando demais o seu sistema, você vai produzir dopamina demais. Você pode até ter quadro psicótico. Excesso de dopamina dá quadro psiquiátrico grave. A gente está buscando o equilíbrio, né? Exato. Tem que É o manter equilíbrio orgânico. Nem esticar demais a corda do violino, nem deixar ele frouxo, senão ele não toca. É Maravilha. verdade. Tem que achar o ponto. Então, tem uma perguntinha aqui, ó. Eu já fiz, agora a Marcela já fez. Ela tá Adriana, tô perdidinha. perdida. Eu tô tão empolgada. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não me vejo com Aqui, problema né? psiquiatra, mas eu posso fazer uma avaliação? Claro que É, pode. A ideia é exatamente essa. então A eu tô ideia é perdida. preventiva. É evitar que a Olha que pessoa tenha importante, transtornos Dudu. psiquiátricos. Perdão. Eu não tendo, pelo menos eu acho que eu não tenho nenhum problema psiquiátrico. Sim. Eu posso usar o aparelho? Todo mundo se beneficia. Pode Todo mundo, e deve. né? Eu aplico na minha família inteira. Isso é o melhor preventor que existe. Uhum. Para evitar que haja desequilíbrio. Uhum. É prevenção, é não deixar a É coisa uma sondagem. arruinar. Mantém lá abaixo de 70 alterações, se mantém lá com seus produtos naturais e toca a tua vida. Não, Ah, que ótimo. sem ter que usar droga psicotrópica. Quanto menos utilizar, melhor. Melhor. Sim. Ô, Melhor. doutor, muita gente tem medo. Falar, eu não vou em psiquiatra porque eu não quero começar a tomar remédio. Que fala que é um caminho sem volta. Se eu começar, eu não paro, enfim. Se o seu estilo de vida te levou a ter o transtorno psiquiátrico, Hum. como, sei lá, tem uma frase atribuída ao Einstein, eu duvido que seja dele. É você continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Uhum. Tem que mudar, né? Tem que mudar. Se não houver mudança, esquece. Então você tem que acertar lá o que é básico, que todo mundo deve fazer, mas que pouca gente ainda faz. É comer direito. A partir do momento que você come direito, você vai ter lá a suplementação de vitaminas, de minerais vindo da alimentação. Se hidratar direito, água chama mineral, está no sobrenome dela. A maioria dos minerais está na água. Você tomou água direito, você não vai ter deficiência de mineral. Você vai tocar sua vida bem com os cofatores lá, com ferro, com zinco, com magnésio, com molibdênio. Você vai, basta você se hidratar bem. E atividade física regular. Fez o tripé de qualidade de vida, tudo vai muito melhor. Uhum. É O o duro básico, isso aí né? é entrar na mente da pessoa para fazer com que ela realmente modifique os hábitos dela. Uhum. Dá muito trabalho isso. Porque, imagina, tá lá, vamos pensar um quadro aí, chega lá a pessoa com depressão, você vai utilizar um tratamento alopático convencional, se você não tiver o software, você vai chutar com uma deficiência serotoninérgica, você vai entrar com o inibidor de captação de serotonina. Você vai tentar fazer subir a dopamina na fenda sináptica entre uma célula do cérebro e outra dela lá. O problema e se ela tiver com uma desnutrição? E se ela estiver subnutrida? E se ela não tiver o substrato Não vai para adiantar produzir nada. a serotonina? E se ela não tiver o triptofano? E se ela não tiver o ferro, o zinco, o magnésio? Se ela não tiver como produzir? Ela vai inibir a recaptação de quem, afinal? Uhum. Quer dizer, Não vai funcionar. Então você tem que entrar com suplementação para que ela consiga formar as moléculas lá no cérebro de serotonina, dopamina, para que depois você aumente a oferta desse neurotransmissor na fenda sináptica dela. E às vezes nem só isso resolve, você entrar com tratamento adjunto. Imagina, tudo que a gente come no nosso organismo, tudo que se absorve lá, seja proteína, carboidrato, gordura, tudo que você come, você consome para transformar em energia, para virar adenosina trifosfato, para virar ATP. Você vai passar pelo processo digestório inteiro, vai passar lá no seu esôfago, no seu estômago, no seu intestino, você vai ter que absorver esses nutrientes. As células também comem, elas também têm um processo digestivo. As células também respiram, igual a gente. Senão você não produz energia de jeito nenhum. O problema é que no nosso sistema vascular, a gente tem um coração que bombeia sangue para o nosso corpo inteiro. A célula, quando ela excreta, chega lá a comida dela, ela faz o processo digestivo da célula, ela também excreta para fora dela. E ela vai excretar isso aí para o interstício, para os espaços que existem entre as células. E ali não chega a circulação.
Quem faz a drenagem desse espaço da secreção, da sujeira da célula, do cocô e do xixi da célula, quem faz isso aí é o nosso sistema linfático. E a gente não tem uma bomba para jogar para cima. O sistema linfático a gente tem no corpo todo. Né? Para você depurar isso aí, imagina o tanto que tem de célula ali consumida de processo inflamatório, de macrófago, de mastócitos, de leucócitos. Para você fazer essa sujeira voltar a caminhar no seu sistema linfático, para passar nos linfonodos, para chegar no seu ducto torácico limpo depois que passa no linfonodo, no timo, no baço, no pâncreas, você tem que fazer isso aí voltar. E quem faz voltar é músculo. Se você não limpar, se você não limpar esse pântano que está em volta da tua célula, mesmo que você faça suplementação, mesmo que você coma muito bem, o nutriente não chega na tua célula, porque está sujo. Se você não tiver massa muscular para fazer isso aí, voltar pelo sistema linfático, esquece. Quer dizer, o exercício físico é atividade fundamental. física, é ganhar massa muscular. Entendi. É o que você está dizendo pra gente, é o que a gente ouve e repete a cada programa. Mudam as especialidades médicas. E o que todos vocês trazem para nós é que se a gente não tiver um ajuste geral de estilo de vida, a gente vai enxugar gelo. Remédios existem, sejam alopáticos ou não, mas eles resolvem problemas pontuais. Na verdade, a gente precisa conseguir ler, escanear a vida como tá para tomar decisões de mudança de vida. Exatamente. É isso. E a doença psiquiátrica é a mais difícil de fazer diagnóstico, né? É dificílimo. Porque é meio que um tentativa e erro, não é? Ou tô errada? E o tratamento também, né? O que a gente tem é tentativa e erro. Com isso aqui, ele exatamente faz isso. Ele enxuga tentativa e erro. Tenta ser mais assertivo. Ele consegue focar mais, ele foca melhor, ele mira melhor. A chance de acerto é bem maior, né? Sim. Você falou das vitaminas, o complexo B, a B6, que tem um papel muito importante, né? Você falou de minerais. E a vitamina D no tratamento psiquiátrico? A vitamina D ela é fundamental. Tudo que a gente produz no nosso corpo, todo o material genético nosso, fica condensado lá dentro do núcleo celular. Os nossos genes estão todos condensados lá. A vitamina D, ela tem um papel crucial de fazer expressão gênica. Ela faz o gene que está dentro do núcleo celular se expressar através de RNA, mensageiro, sair do núcleo celular, ir lá para fora na matriz celular, do citoplasma, para fazer você começar a produzir os neurotransmissores, as enzimas. Então, se você não tiver uma ativação gênica lá no núcleo, quem faz isso é a vitamina D, nada funciona. Então, ela também é fundamental. Doutor, eu te perguntei, né, do tratamento alopático, se era coadjuvante para aquelas pessoas que não querem entrar num psicotrópico, numa droga sintética, enfim. Os problemas psiquiátricos podem ser tratados apenas com suplementação e vitamina, mineral? Depende muito do que dá no exame lá. Varia muito de caso para caso. Sim, né? Muitas vezes é possível, sim. Principalmente depois que a pessoa passa 1, 2, 3 vezes comigo, que a pessoa realmente muda o estilo de vida dela e ela começa a melhorar, ela vê os benefícios que ela está tendo com o tratamento e ela começa a se exercitar direito, se hidratar direito, se alimentar direito. Com o tempo, mesmo que ela utilize drogas psicotrópicas no começo, depois de uns 6, 9 meses, ela consegue ficar sem. Que bom. Vamos dar um exemplo prático? Eu tô bem leigamente pensando assim, tô muito nervosa. Tomei valeriana. Ou um derivado, certamente na farmácia tem um nome mais adequado para isso. Não, tá certo. É valeriana. Tá certo? Então é um princípio ativo, natural e tal. Fitoterápico. É um fitoterápico. Aí você provavelmente vai propor a associação disso. Só que aí percebe-se que o meu quadro, ele não é... eu preciso de algo mais potente, pelo menos naquele momento em que eu tô. Aí você vai me propor fazer um tratamento que concilie aquele medicamento que eu compro lá na farmácia tradicional, na caixinha, junto com outros suplementos, vitaminas, minerais, que possam potencializar esse tratamento da farmácia convencional. Exatamente. É isso, legalmente falando. É isso. Aí a pessoa pode falar. Pelo que eu entendi, você vai só suplementar o que você está em deficiência. Exatamente. Só isso. Exato. Tá? Muitas vezes necessário uma medicação sintética e às vezes não necessariamente. E nada é para sempre. A pessoa passa comigo a cada 90 dias. Ela tem 90 dias para modificar o estilo de vida dela. A partir do momento que ela modifica e volta comigo depois de 90 dias, eu faço toda a avaliação bioquímica e afetiva de novo com
com polígrafo, com aparelho. A partir do momento que ele me mostra que está na hora de interromper uma droga psicotrópica, que ele me mostra, a pessoa usou lá 3 meses, 6 meses, 9 meses, ele vai me atribuindo pontuações para a medicação. A partir do momento que ele me mostra lá uma pontuação negativa, aquela droga que fez bem por um tempo para a pessoa, vai chegar uma hora que vai começar a fazer mal para ela. Porque ela tá bem, teoricamente. Exatamente. Então aí tá Ela na hora, já suplementou, tá na hora né? de interromper. Sim. Então é tudo finito. Que é outro nada pro resto receio da de vida. quem faz tratamento psiquiátrico, é ficar a tomar vida pro resto, inteira não, né, condicionada àquele medicamento. E o doutor, em 3 meses, assim, da sua consulta, se o paciente fizer, assim, no mundo ideal, 100% certo, a melhora vem. A melhora é muito expressiva, né? Melhora vem firme, vem forte. Tem paciente que eu brinco, né? Claro, é uma coisa subjetiva, né? Mas quando o paciente retorna, eu pergunto, e aí? De 0 a 100, quantos por cento você melhorou? Tem gente que fala assim, doutor, melhorei 200%. Olha. Que legal. Então tem esse feedback, tem retorno. E é engraçado, porque a família observa isso. Isso acontece muito comigo. Melhor boca a boca, ainda apesar da revolução digital, tem internet aí para você puxar a capivara do médico que você quiser, saber como é que ele atua, Não só qual do a formação dele, de qualquer pessoa. Sim. E tem o boca a boca da internet, mas o melhor boca a boca ainda é a família vendo você resolver um Nossa. caso do familiar. Melhora, né? Aí a família inteira vira paciente. Sim, sim. Porque vê que funciona. Porque a família sofria junto, né? Sim. Se ela percebe a melhora. E a gente está falando assim, quando a gente fala em transtornos psiquiátricos, eu falei depressão, ansiedade generalizada, bipolaridade. Esse tipo de abordagem cabe para qualquer quadro, a gente está falando? Qualquer quadro. Existe qualquer um. contraindicação para algum ou não? A Nenhuma. gente é Ela aplicável? vai ser um adjuvante que vai auxiliar muito em qualquer quadro psiquiátrico. Uhum. Em todas as situações. Doutor, tem uma pergunta, mas antes eu quero dar um recado, gente. Vamos interromper um pouquinho. Ativa o sininho, fugiu o nome do sininho. Ativa o sininho. Lembrete! Sininho, lembrete. Ativa o sininho para você receber todos os episódios fresquinho, porque tá evoluindo, toda a conversa tá sendo uma melhor que a outra. No Spotify também, dá as estrelinhas lá. Se você não gosta de ver, o Spotify é mais fácil. No Instagram, segue a gente, manda para todo mundo os cortes, se for mais fácil. Interage com a gente de alguma forma, né? Independente de qual seja. Exato. É isso aí, Dudu. É um estímulo pra gente continuar procurando coisas novas, né? E o doutor falou quanta coisa mudou de 14 anos pra cá. Então, Muita. a gente tem muito que ir renovando os assuntos, as conversas pra poder aprender e buscar soluções novas, né? Sim. No episódio anterior, né, a doutora Valéria falou isso, né? Que a medicina não para. Não, A ciência não para. Felizmente. Porque hoje, amanhã não vai ser. O doutor, magnésio, selênio e zinco. Como que eles atuam nas doenças psiquiátricas? O que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Eles atuam todos como cofatores. Eles acabam funcionando, eles aumentam as enzimas cerebrais para que essas enzimas transformem os aminoácidos em neurotransmissores. Tá? Todos eles, o magnésio, o zinco, o selênio, o ferro, tá? São importantíssimos para entrar na cadeia de produção. Fazer a tirosina virar dopamina, fazer a tirosina virar noradrenalina, fazer a tirosina virar adrenalina, fazer o triptofano virar serotonina, fazer o glutamato virar ácido gama-aminobutírico, fazer a colina virar acetilcolina. Se não tiver esses fatores aí, Não acontece. Não a acontece. mágica não acontece. Tem que ter tudo equilibrado no seu cérebro aí, essa sopa de letrinhas da bioquímica, para que a coisa funcione. Você fala e eu fico pensando em receita, como se estivesse fazendo um bolo. Não. Então, se não Eu vou tiver te a farinha, não sai o bolo. Se não tiver o ovo, É não isso sai o aí. bolo. Se não tiver açúcar, não sai o bolo. Então, assim, saúde E mental a receita depende... de bolo deles são bolos rechonchudos. Ah, é? Nossa! Tá falando das receitas, né? Doutor, a Maria Eduarda falou de alguns itens, né, como magnésio. E os probióticos? Porque a probiótica é a parte intestinal. E eles têm importância também? Eles são fundamentais para a nossa saúde, né? A gente tem mais célula de probiótica no nosso intestino do que célula no nosso corpo inteiro, se bobear. Então, algumas cepas são fundamentais para que a gente produza neurotransmissores também no intestino. Quem produz neurotransmissor no nosso corpo é uma célulazinha chamada neurônio. O lugar no nosso corpo que mais tem neurônio, quem sabe? Vamos ver aqui se alguém... No intestino.
Não, o intestino é o terceiro lugar com mais neurônios. Terceira. Não é? Não é o cérebro. O cérebro é o segundo lugar com mais Ok. O neurônios. primeiro, hein? Estômago que- que não é. É o nosso processador. O nosso cérebro não funciona mais ou menos como um computador. O computador não tem duas memórias. Tem. Tem a memória RAM, que é a memória de curto prazo, que é o nosso hipocampo, que fica no sistema límbico, e a gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso HD, é o nosso disco rígido, que fica aqui na região frontal do nosso cérebro. O nosso cérebro inteiro, ele pesa aí cerca de 1,2 kg. Nesses 1,2 kg de cérebro que a gente tem cerca de 16 bilhões de neurônios. O nosso intestino tem cerca de 600 milhões de neurônios. Nossa. Ele está em terceiro lugar, o cérebro está em segundo. Só que tem uma laranjinha aqui atrás, embaixo da região occipital, chamada cerebelo. Esse cerebelo é o nosso processador, ele é o nosso Intel, ele é denso. Só nele, ele pesa 120 gramas, ele pesa 10 vezes menos do que o resto do cérebro todo. Ele tem 70 bilhões de neurônios. Nossa, Ah, então, ele é o maior. Ele é o nosso processador, ele é o nosso Intel. Tá? Então, você quer ter uma vida saudável, quer ter sua capacidade cognitiva preservada por muitos anos, mantenha o seu cerebelo bem ativo. Como a E gente como mantém? faz? É. Esportes mas- de raquete. Esporte de raquete? É por isso que você Qualquer é uma mesa delas? tenista? Essa é a Porque minha o primeira doutora profissão. é... Ping-pong também? É a mesma coisa. Vamos lá. Ping-pong é o nome chinês. E por que a raquete? Vai, explica. É. A raquete por causa da velocidade, da concentração que você tem que ter, do foco e velocidade de bola. Tá? Quanto mais veloz a bola, mais sua cognição tem que estar apurada. Pra ver a bolinha. Para ver a bolinha. O tênis ajuda muito, o Nossa, beach você tênis vai- é ajuda verdade. muito, o squash, o Tênis eu badminton. já tinha ouvido, algo do tipo. Só que tem uma complicação. Quanto mais complicado for o esporte, melhor para a tua cognição, mais você vai treiná-la. O tênis de mesa tem a vantagem de, além da velocidade ser muito maior do que os outros esportes de raquete, ainda tem o efeito da bola. É, por que causa você da borracha. pode. Aí a coisa complica de verdade. Então você tem que ter uma velocidade de raciocínio muito alta para enxergar o efeito, para devolver o efeito, para dar as respostas. Na verdade, eu sou professor de tênis de mesa, eu virei médico por acaso. Muito bom, Não, muito já, bom já, isso! Amanhã a gente tá jogando tênis. Doutor, eu tenho uma mesa de ping-pong encostadinha lá. Eu vou abrir essa mesa. Vai todo mundo ter que Abre lá. comprar mesa de ping-pong Vai pro tênis de agora. mesa. Olha que legal. Eu tenho uma, assim, como que foi? Você descobriu, depois de virar atleta, você descobriu a eficácia desse esporte? Foi. Ou não? Foi estudando que você foi atrás do tênis de mesa? Não, foi depois. Eu fui mesa tenista a minha vida inteira, desde os 7 anos de idade. Ah, Eu tá. sempre amei o esporte. Você não tá querendo justificar um prazer, não? Não, Ah, não. Isso aí veio depois, essas pesquisas vieram depois. Tá. Que legal, né, Isso aí gente? eu fiquei sabendo há menos de, sei lá, estudando 5 anos. Aham. E eu sou mesa tenista há 43. Ah, tá. Tem um tempinho. Tá, tudo bem. Até hoje, isso aí é minha profissão mesmo. Eu dou aula toda noite, de segunda a sexta. Eu dou 2 horas de aula de tênis de mesa. De segunda, quarta e sexta eu dou aula para os alunos, para os meninos da FAMERP, que vão jogar as intermédias. E de terça e quinta eu dou aula no Monte Líbano. Então, realmente, é minha profissão. Que legal. Que legal, gente. Agora, quem não Novidade tem o pra mim, prazer doutor. de jogar tênis de mesa? Você tem alguma outra recomendação de esporte? Algo que a gente possa fazer para Estimular o estimular o cerebelo. cerebelo, Vai que no primeiro. caso é para ter saúde mental? Vai primeiro para o mais fácil de todos. O esporte de raquete mais fácil, que você aprende mais rápido, dá prazer, é o beach tennis. O beach tennis você aprende a jogar muito rápido. E por aprender a jogar muito rápido e pela própria vivência do beach tennis. O beach tennis é uma coisa animada. Sociável. É, Vai te gostoso, promover né? vida Tá social. super na moda. Isso aí é fundamental. Boa moda. Ter vida social é a coisa mais importante para o ser humano manter o nível de felicidade alto. É. Ótimo, saúde vida mental. A Adri perguntou dos probióticos, só queria voltar nisso. Tem uma relação direta? Não, a gente tá falando do Depois- intestino, Olha, né? do intestino. Voltando no intestino. Aham. O intestino produz neurotransmissores. É o segundo, né? É o terceiro. É o terceiro. Terceiro. Os probióticos, as bactérias, no meu software também, hoje em dia eu estou trabalhando com 32 cepas de probióticos. Os bifidobactérios, os lactobacilos, os lactobacilos e os bifidobactérios, os probióticos, eles auxiliam na produção de neurotransmissores pelos neurônios intestinais. Então, eles têm um papel fundamental na produção de neurotransmissor. Então, é importantíssimo Cuidado você Não bem podemos intestino descartar, né? é fundamental no Tem que tratamento. ter. Aí a gente está falando
tem muita evidência sobre casos de depressão mesmo, né? Sim, O sim. impacto disso no tratamento. Se eu fico usando medicação aí que destrói flora intestinal, você Não, mas tem olha que que se o repor. intestino não tá bom, como é que você vai absorver, né, doutor? Sim, Sim. um Por todo, isso mas que como a cuidar, gente... né? Por isso que fala que o intestino é o segundo cérebro, Sim, né? sim, sim. Uhum. É. Se não cuidar... Eu quero perguntar, mas esses nomes eu confesso. Química nunca foi meu forte, mas eu sei que tem sido muito utilizado. O triptofano e aqui o 5-HTP. Explica pra gente o que é que são e como que eles entram aí nessa dieta do cérebro e da boa saúde psiquiátrica. Tá, o 5-HTP, o 5-hidroxitriptofano é o triptofano. O 5-HTP é só a sigla que resume o nome do É a triptofano. mesma coisa. Ele é um dos 20 tijolinhos fundamentais que constroem tudo no nosso organismo, o triptofano. Tá, Ele é um aminoácido. tá. Esse aminoácido ele é o principal precursor de serotonina, que é a molécula mais estudada para depressão e para ansiedade até os dias de hoje. Tá. Para você fazer o triptofano se transformar em serotonina, você precisa acrescentar o H nele, você precisa hidroxilar esse triptofano. Tem uma enzima lá que chama triptofano hidroxilase. Ela atua sobre o triptofano, acrescenta um radical H nele e ele vira serotonina. Só que para a mágica acontecer, precisa lá do zinco, do magnésio, do selênio, do ferro e principalmente da vitamina B6, da vitamina B12, da vitamina B9, da vitamina B12. Tá? Tá. Então você precisa Andando desses tudo outros junto, cofatores para que a mágica cerebral aconteça. Então o triptofano ele é um aminoácido e ele é um aminoácido essencial. Desses 20 tijolinhos que constroem tudo no nosso corpo, 11 são não essenciais. O nosso próprio corpo produz, mas 9 são essenciais. Nosso corpo não produz, ele é um dos essenciais. Você tem que Ele tem que suplementar. vir de fora, ele vem de fora do corpo, nosso corpo não produz ele. Certo. Tá? Então você tem que estar bem nutrido, tem que estar bem suplementado, que se faltar triptofano, você não vai ter E serotonina. nutrição não é necessariamente, não dá pra dizer que é só arroz, feijão, fruta, são... Tem que suplementar. Tem que você não suplementar, tem, né? não é só Sim. na alimentação que você consegue obter isso, né? Sim, principalmente se a pessoa tiver um pântano em volta da célula dela que nada entra porque ela não faz atividade física. Entendi. Como que é o negócio da atividade física? Se ele... Explica do pântano. Tudo que a nossa célula consome, ela vai digerir a comida e ela vai excretar para fora dela, Tá. para o interstício, para o espaço entre as células. Isso que ela joga para fora da célula precisa ser recolhido pelo sistema linfático. E quem aciona o sistema linfático é a musculatura, principalmente a panturrilha, a musculatura lá de baixo. Maravilhoso. A panturrilha é De nosso coração de músculo. baixo. Exato. Tá? Aí a panturrilha vai fazer esse interstício aí, essa sujeira que está em volta da célula, vir para o sistema linfático, vai passar nos linfonodos, os linfonodos eles depuram essa sujeira, filtram e jogam de volta para o sistema vascular. O sistema linfático e o sistema vascular, eles se reconectam, eles se reencontram aqui na subclave. Né? Tem o ducto torácico, que pega os linfonodos dos braços, da cadeia cervical, da cadeia inguinal, ele junta tudo e joga lá na subclave para voltar para o coração limpo. Então, quem faz a linfa andar no nosso corpo é músculo. A limpeza celular, eu músculo. falando bem grosseiramente, o que eu entendi, a limpeza celular depende da nossa atividade física. Exatamente, é isso. Esse É a o- higiene do corpo. esse- Sim. Nossa, doutor, então os velhos que perdem muito músculo têm que correr. Urgente. O Tem que dá evitar qualidade de primeiro vida, perder. se puder evitar, é sempre melhor prevenir do que remediar. É. Agora, o que dá qualidade de vida pra gente depois que a gente entra no Zenta, e já faz tempo que eu tô no Zenta, é massa muscular. Aliás, tiver, a tá nossa enrolado. convidada anterior falou, inclusive, disso, né? Sobre as evidências do quanto a atividade física tem impacto nas demências, a prevenção, que a ciência tem demonstrado isso. E você, enquanto psiquiatra, certamente pode confirmar, né? Sim, eu brinco, eu falo que por obra do acaso a inteligência divina, o mesmo neurotransmissor de memorização, que é a acetilcolina, é o mesmo neurotransmissor de memória. Para você produzir acetilcolina, você tem que contrair músculo. Então, o maior preventor que existe para Alzheimer é ter massa muscular, porque para você ter massa muscular, você precisa contrair músculo, e aí você produz acetilcolina. Você vai ter o neurotransmissor que faz a memorização lá. Voltando para análise comparativa do nosso cérebro com o computador. Lembra que eu falei lá que a gente tem duas memórias? A memória de curto prazo, que é o hipocampo, e a memória de longo prazo, que é o córtex pré-frontal. Você precisa, para ter boa memória, você precisa também ter sono reparador. Nosso sono só serve para a gente sonhar. A gente faz transferência de arquivo minêmico do hipocampo para o córtex pré-frontal, da memória RAM para o HD, enquanto a gente está sonhando.
Quem parou de sonhar, fique esperto, liga a luz vermelha, porque a memória vai começar a cair. Deixa eu te Nossa, falar, sonhar é mas o fundamental. sonho, muitas vezes, você pode sonhar e não lembrar? Ou você tem que lembrar do Não, sonho? não precisa lembrar. Ah, É importante tá. saber que sonha. E como Tá. eu Não sei precisa que lembrar. sonho ou não? Normalmente, a nossa estrutura de sono, para ter o primeiro, a gente tem 4 fases do sono, né? Fase 1 e 2, que são sono leve, fase 3 e 4 são sono profundo, sono reparador, e a fase 5, que é o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né? Que é o sono enquanto você está sonhando. Dentro da arquitetura do sono, a gente demora aí cerca de 1h30, quase 2 horas, para começar a sonhar depois que a gente dorme. Só que na arquitetura do sono, no finalzinho da madrugada, começo para clarear o dia, é a hora que a gente mais sonha. Os ciclos eles vão se encurtando, a gente vai sonhando cada vez mais. E normalmente a gente tem pico de cortisol nessa hora, na hora que está amanhecendo o dia, na hora que você ouve o passarinho. Então, na hora que você acorda ali, é a hora que você está mais sonhando. Normalmente é aquela hora que você sabe que você sonhou. Se você sonhou. Porque você vai estar sonhando na transição da madrugada para o dia. Nossa. Então você vai saber que você sonhou. Só que se você não escrever, você vai embora. O sonho ele evapora. Aí você tem que pegar, se quiser lembrar do sonho, você anota na hora lá. Mas normalmente na hora que você acorda, você sabe que você sonhou aquela noite. Tô com medo, Eu doutor. não, eu tenho a sensação. Eu tenho a Você sensação. tem? Nossa. Ultimamente, infelizmente, confesso, a sensação de que não tenho sonhado tanto. Então, eu também. De- Por isso que eu tô e também preocupada. não tenho descansado Então. tanto. Eu sei que meu sono tá agitado, enfim, o sono é realmente muito importante. Não, mas né, presta pra saúde atenção, doutor. Nós estamos na 40ª, né? Isso, 40ª gravação. Gravação. Desde o início falamos de vitamina D, de exercício, de alimentação, de água. Sim, Sono, Isso é a base, estresse. sono, Exato, estresse. Ai. Chovendo molhado. E agora falando de sono. Ai. Exato. Ô, doutor, pra ter vamos pensar na saúde mental ideal, assim, perfeita. Quais suplementos são ideais e quais hábitos que são indispensáveis? Os hábitos indispensáveis é comer direito, se hidratar direito e fazer atividade física. Do ponto de vista psiquiátrico, o que você tem que suplementar aí, se você tiver com deficiência? Ferro, zinco, magnésio, vitamina D, usar aminoácidos, usar o triptofano, usar a tirosina, usar a glutamina, que vão ser os precursores dos neurotransmissores. Usar aí um ômega 3 é muito bem-vindo também para formar neurotransmissor, principalmente os ricos em EPA, em DHA, e usar antioxidante, para evitar que os seus neurotransmissores se oxidem. Uhum. Porque oxidar é envelhecer, é difícil fugir do oxigênio, a gente está constantemente envelhecendo, porque a gente está em contato integral com o oxigênio. Sim. Quanto mais tempo você retardar isso, melhor. Então, vitamina C, vitamina E. E sempre que usar um antioxidante, não usar só antioxidante lipossolúvel. Sempre que você for usar também. a vitamina E, que é um baita do antioxidante, tocoferol, ela se deposita na gordura. Então você tem que dar um jeito de fazer esse elétron perdido na última camada subatômica, que é o radical livre. Você tem que dar um jeito de botar ele para fora do seu organismo. Então é muito importante usar uma vitamina C, que é hidrossolúvel. Ela vai lá, rouba o elétron da vitamina E e bota para fora para a urina. Uhum. Então seria isso aí, usar aminoácidos da maneira correta, usar os minerais da maneira correta e usar o ômega 3 e... Gente, a suplementação Eu vou fechar Vai ter que porque acabar? vai ter, mas assim, eu nunca vi, sinceramente, um psiquiatra fazer um pedido de medição de vitaminas e tudo Marcela, mais. por que a gente trouxe o Dr. Vitor? Claro, mas aí Marcela. vamos pensar que o Dr. Vitor não vai estar acessível para todo mundo, infelizmente. Estamos aqui no interior de São Paulo. Eu posso pedir para o meu psiquiatra fazer esse tipo de medição? Ou você indicaria, por exemplo, passa por um nutrólogo também para fazer essa leitura conjunta? Como é que eu acesso esse tipo de solução e de conhecimento? Sim, pode. Se o seu psiquiatra topar e tiver conhecimento bioquímico suficiente, ele pode fazer. Ele é médico, ele pode pedir o exame que ele quiser. Tá. Mas o nutrólogo, hoje em dia, eu creio que mexa mais com isso do que qualquer outro psiquiatra. Tá. Mas Tratamento casado, se não tiver acesso a um profissional como você que tem essa A leitura. bioquímica, um médico que conhece bioquímica são muito poucos, né? é que a gente é muito imaturo quando a gente estuda bioquímica na faculdade. A gente tá no primeiro ano. E tem Não é muito moleque, tá com valor. 17, 18 Mas aí anos. você fez uma pós-graduação em bioquímica. Sim. Olha lá. Só que eu só fui aprender bioquímica de verdade quando eu virei professor de bioquímica. Claro, a pós-graduação ajuda. Então, quando eu acabei a faculdade, primeiro eu fiz psiquiatria, 3 anos, fui para Botucatu. Depois eu vim para cá, fiz a medicina chinesa, fiz acupuntura. Aí depois eu fui fazer a pós-graduação em bioquímica lá em São Paulo, com o Efraim Ozer, que foi o cara que trouxe a bioquímica aqui pro Brasil. Ele é um cara fantástico, sou muito grato, aprendi muito com ele. Foram 2 anos.
E aí, depois disso, eu virei professor de bioquímica da Faculdade de Medicina. E aí você tem que estudar, porque Não é só passar de só aprende ano. quem ensina. Exato, incrível. Gente, nós vamos ter que fechar, porque o doutor tem compromisso, a gente tem que liberar nossa audiência. Mas assim, desde já, além de agradecer muitíssimo, a gente já deixa um convite para você voltar. Eu acho que esse assunto, por exemplo, do sono, a gente precisa muito olhar com mais carinho, tempo, cuidado, para poder explicar o que é que acontece e, enfim. Antes de finalizar, posso entregar um presentinho pro doutor? Ué, claro, Aqui, vamos lá. doutor, uma Muito obrigado. lembrancinha pra você. Valeu. Abre pra Obrigadão. gente. Abre e fala, tá? Abre e fala. Ixi. É o merchan. Fala da importância. Vê se a gente acertou. Tá. Voltando na sua última pergunta, o triptofano. Na cadeia de transformações, para manutenção do sono, o triptofano vira serotonina e depois a serotonina vira melatonina. Aí você A dorme melatonina melhor. é o principal hormônio que mantém a gente dormindo. Sim, Então, se faltar serotonina, nem melatonina você vai ter, você vai dormir mal. mal. É verdade. Vira um ciclo bagunçado que tem que regular. Estou sem meu óculos. Que é isso? É ômega 3. Ômega 3, necessário. Rico em EPA, rico em DHA e vitamina E. A gente falou de Ó, todos de até agora. todos. Doutor, e olha aqui a concentração de EPA, 1189, de DHA 412. Ah, bem alto. Excelente. Porque tem que ser de Faça, boa doutor, procedência Faça bom Sim, uso. muito obrigado. e em Vai ser quantidade adequada, né? feito. É E isso pelo aí. tempo correto. Tempo correto, exato. O seu médico vai saber te orientar. É preciso tomar da maneira certa. Então né? agora vamos ter que falar tchau, né, Vamos, Marcela? vamos. Doutor, eu Legal. amei. Muito obrigada. Bom, Quando eu eu também converso com gostei. ele, ele dá uma aula. Mas que ele fala e vai. E se aprende imagino. mais. É, Não, com Marcelo, mas certeza. às vezes eu tenho até dificuldade em acompanhar o raciocínio. Ele é muito Sim. rápido. Aí a gente pede, Opa, repete. opa, É o ping-pong. O repete. ping-pong É, deixa o meu repete. processador rápido. Mas que eu vou montar minha mesa e Monta nós lá. vamos ali, ó, nós dois, você vai Vamos ver. lá. só. Não, eu quero que você vai me ensinar. Seria isso muito sim. divertido ver um jogo desse. Mas Seria você sabe, bem. ó, eu sou até boa no ping-pong. Nunca joguei, gente, não posso falar nada. Eu gosto. Doutor, obrigada. Obrigada Adorei. mais uma Valeu, que vez. bom, Obrigada, muito obrigado, doutor foi Vitor. excelente. Obrigada. Queridos, a gente está chegando então ao fim, passando a régua, como diz lá em casa. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não está inscrito, porque assim você recebe as notificações a cada programa novo. Já manda aí para alguém da família. Escolhe uma pessoa que vai ser presenteada com o seu envio desse link, né? Segue também @Conexão Saúdecast. Assim você sabe de todas as novidades em primeira mão. E a gente te agradece e te espera aqui, ó, em 11 de março, depois do carnaval, com mais um tema fresquinho, quentinho, para te ajudar a viver mais e melhor. Um beijo e até a próxima. Muito obrigado.